Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aqui uma análise técnica agora dos bastidores de três trades que nós fizemos aqui nos últimos dias e foram responsáveis aí por colocar 45% de lucro no nosso bolso em 2 dias. Então vamos começar aqui bem objetivamente pela primeira, que é ENS. Então vamos começar aqui então pelo gráfico mensal de ENS aqui para a gente contextualizar de uma forma muito lógica para você entender aí o passo a passo do racional técnico que formatou a nossa análise técnica, que nos levou até o ponto onde nós entramos nessa operação. Então vamos lá. Aqui no gráfico mensal nós observamos essa tendência macro de baixa, que no rompimento do seu último fundo não tivemos muita continuação, o que pode ser que agora na retomada para um topo descendente, como algo mais provável, pode ser que a gente vai buscar por esse topo descendente um tanto quanto próximo do fundo anterior, uma vez que essa tendência de baixa já está demonstrando certos sinais de fragilidade, uma vez que rompemos o fundo anterior sem continuidade e estamos vindo de uma tendência de baixa muito forte. Então, esse fundo rompido sem continuação pode demonstrar aí uma estrutura de fragilidade nessa tendência, o que chama a nossa atenção para entrar aqui dentro e ver o que está acontecendo aqui dentro deste inside bar. Se aqui dentro vamos ver estruturas saudáveis que vão denotar continuidade, probabilidade de continuidade nesse movimento para a busca desse topo descendente ou não. E aí foi o que nós fizemos, entramos aqui, lembrando que o gráfico está rebobinado para exatamente o ponto onde nós montamos essa operação, então você vai acompanhar aí como se estivéssemos em tempo real entrando nessa operação. Então veja, aqui no gráfico semanal já fica muita coisa bem clara aqui para nós que na continuidade, na tentativa de continuar levando esse preço para baixo, aqui já estava bem fragilizado, fundo rompido sem continuação, daí retornamos para próximo do topo anterior. No retorno não conseguimos avançar, seguramos num padrão de equilíbrio, rompemos para cima. Daí, na sequência, sofremos uma patada forte dos ursos que levou o preço novamente a romper todos os fundos anteriores deixados. Veja aqui um claríssimo ombro, cabeça, ombro, que é aquele típico padrão que inverte as tendências. Então, não se apegue à figura, se apegue à inversão de tendência. Rompemos o topo anterior sem continuação, daí num retorno buscamos próximo do fundo, próximo do topo anterior, o que dá margem para que a gente retorne e forme um fundo ascendente, aí já quebrando a lógica da tendência de baixa, que é de topos e fundos descendentes. Então, com um fundo ascendente, abre-se a grande probabilidade da inversão de tendência. Então, isso, resumidamente, dá-se o nome de ombro, cabeça, ombro, apenas para facilitar a forma de uh, comunicar esse tipo de estrutura, mas você só aprende uma vez que você entende a estrutura e não a figura. Se você focar na figura, você está começando o teu raciocínio aí de trás para frente. Porém, vamos então progredir na análise. Uh, Ao avançarmos aqui, rompendo, então, invertendo essa tendência para cima, veja um pivô de alta, tomamos uma patada forte dos ursos, levando o preço de volta lá para baixo, tentando dar continuidade a todo aquele movimento forte de baixa anterior, o que não foi bem sucedido, porque daí já retornamos para um fundo duplo aqui, e aí lateralizamos numa espécie de padrão de equilíbrio aqui muito, muito claro, uma lateralização muito clara, e aí logo em seguida o preço decidiu retomar a sua investida de tentar inverter novamente para cima. Então isso aqui chama muita atenção, um fato muito interessante, porque aqui já temos um fundo ascendente e uma clara investida aqui de tentativa de inverter para cima para tentar mais uma vez aí aquela investida de levar esse preço lá mais para próximo daquele topo no gráfico mensal. Então, visto esse cenário, entramos aqui no gráfico diário para ver o que estava acontecendo aqui dentro, para ver se a gente conseguia encontrar então um ponto de entrada e um trade com um risco-retorno favorável para a gente surfar essa maior probabilidade aqui no preço. Então, vejamos, aqui temos aquele movimento de baixa, que é a correção dessa tendência aqui do gráfico semanal. Então, lá no gráfico semanal, isso aqui era um movimento único de alta, aqui um movimento de correção, e agora estamos iniciando um provável novo movimento de impulso. Então, é aqui que nós queremos
entrar. Então, qualquer configuração aqui dentro que dê para nós uma brecha de entrada com um risco-retorno favorável, seguro para a gente surfar essa probabilidade da continuação, aí estaria perfeito para nós e foi o que nós entramos aqui dentro para procurar. Então, aqui no gráfico de 4 horas, vejamos, entramos aqui, correto, está rebobinado corretamente. Então, vejamos aqui. Veja, aqui no gráfico de 4 horas, temos essa tendência de alta que agora retornou para um fundo duplo. Então, aqui nessa região, dado também o volume, veja que aqui nesse movimento, tivemos aqui nesse candle um pico de volume, o que indica que touros estão defendendo essa região muito fortemente. Como suporte, então, ordens de compra posicionadas aqui, o que fez com que a investida dos ursos não foram suficientes para consumirem todas as ordens de compra que estão aqui. Então, veja, o volume de negociações subiu, porque aqui foram os ursos tentando demover esse suporte, mas sem sucesso. Então, aqui decidimos montar a nossa entrada com um risco-retorno muito favorável para a gente surfar esse possível movimento. Então, depois disso, veja o que aconteceu com o preço. Aqui lucramos aí algo em torno de 15% em 2 dias. Então, foi excelente, foi muito bom esse trade e já tiramos aqui a nossa fatia muito rapidamente. Então, aqui tudo andou conforme nós esperávamos. Então, aí, tudo certo. Entramos nesse trade e fomos muito bem sucedidos. E essa foi a análise, esse foi o racional que nós usamos. Vamos partir agora para a próxima, que foi Zen. Então, aqui em Zen, nós aqui em Zen, vamos rebobinar o gráfico também para gente poder ter o mesmo ponto de vista aí. Então, foi aqui o momento da nossa entrada, 7 de setembro, 1h da tarde. Então, agora vamos aqui entender o contexto para gente seguir junto nesse racional aí, para você saber claramente como foi que nós encontramos esse setup de trade, como construímos o nosso racional técnico. Então, vejamos. Temos aqui uma tendência de baixa macro, aqui que tivemos continuidade, uma bandeira de baixa aqui, dando prosseguimento numa tendência de baixa. E aqui agora estamos possivelmente segurando esse preço para, eventualmente, um novo topo descendente, no pior dos casos, uma bandeira de baixa para dar continuação no movimento. Porém, como esse é um contexto macro, isso chama a nossa atenção para entrarmos aqui dentro, porque aqui podemos encontrar bases de apoio excelentes para posicionarmos um trade aí aqui dentro dessas estruturas que podem ser que estejam construindo um eventual movimento em busca de um topo descendente aí, muito provavelmente nessas regiões de emas aqui, o que dá espaço suficiente para a gente tirar um bom lucro aqui de um possível movimento. Então vamos entrar para procurar esse trade que nós encontramos aqui. E aí, entrando aqui agora no gráfico semanal, veja que já fica um pouco, um tanto quanto bem mais claro aqui já para nós, apenas com o gráfico semanal. Já vemos que tivemos aqui um fundo rompido sem nenhuma continuação, e aqui agora no retorno já buscando muito próximo do topo anterior, e aí agora aqui para um fundo ascendente contra o anterior, o que coloca para nós aquela possibilidade de atacar essa região de resistência das emas, invertendo a tendência, rompendo aqui aquela famosa linha do pescoço do ombro, cabeça, ombro. Porém, nada mais é do que a mera inversão de tendência aqui com o novo pivô de alta. Teremos então isso aqui como a base, um fundo confirmado no gráfico mensal, e aí com esse movimento está claro que vamos em busca de um topo descendente no gráfico mensal, e é um movimento, é um espaço de preço mais do que suficiente para a gente tirar a nossa fatia aqui desse mercado. Então vejamos aqui nesse movimento agora no diário, que é o time detalhado do gráfico semanal. Então aqui agora
nessa busca por um fundo ascendente, lembra, isso aqui era a possível base para um fundo ascendente do semanal, que era essa região. Então, qualquer demonstração de fragilidade nesse movimento de baixa pode dar aí a sinalização, a antecipação do possível ponto onde começaríamos a formar esse fundo ascendente lá do gráfico semanal, e para isso temos que inverter a tendência aqui do gráfico diário. Então veja, fundos rompidos sem continuação, demonstrando clara fragilidade dos ursos em continuar carregando esse movimento para baixo, o que eventualmente propicia um ponto ideal de ataque dos touros e aí eventualmente a inversão da tendência para cima, confirmando então essa região como o fundo que nós queremos ver do gráfico semanal. Então aqui tudo se confirmando, as premissas maiores todas se confirmando, entrando nos gráficos e vendo que o cenário está favorável, vamos adentrar ainda mais para procurar ali aquela posição ideal com risco retorno favorável para a gente surfar essa possibilidade de movimento. Então aqui agora, veja que nessa região, olhando, veja como é importante você dominar o contexto do preço para só assim você conseguir determinar o ponto ideal de entrada nos seus trades. Aqui, olhando isoladamente, se você não está acostumado a essa visão de como analisar corretamente o preço, você saber exatamente onde você está operando, olhando isoladamente aqui, meramente você veria uma bandeira de baixa se formando. Então aqui você entraria short, porque você está vendo uma bandeira de baixa, então você iria se apegar a essa figura e seria eventualmente enganado por ela, porque se você estivesse querendo vender esse movimento porque está esperando a continuação desse movimento como uma bandeira de baixa, você aqui perderia essa oportunidade, eventualmente perderia dinheiro, justamente porque você não contextualizou este movimento, você não viu que isso daqui faz parte do fim dessa região de fragilidade lá no gráfico diário. Então esse aqui pode ser o ponto ideal para nós posicionarmos nossa compra com um risco-retorno muito favorável, veja, com o stop logo abaixo, porque isso daqui pode dar início à inversão de tendência, que é justamente o fundo ascendente do gráfico semanal, mostrando para nós uma inversão de tendência no gráfico diário. E os fractais menores de todo esse contexto vai dar para nós o time de entrada na nossa operação. Então aqui do gráfico de 4 horas já dá para ver claramente aqui o nosso setup de entrada, o que também nos fez tirar aí algo em torno de 15% de lucro, também em 2 dias aí na semana passada. Então vamos dar play aqui no gráfico para ver o que aconteceu nesse movimento, e aí então perfeitamente indo buscar os nossos alvos de venda com lucro. Então, tudo muito bem sucedido para nós aqui em mais um trade simples. Você vê que a análise, quando bem contextualizada, acaba que tudo dá certo, tudo funciona, não existe surpresa, você faz com segurança, você faz com tranquilidade, você encontra os seus pontos de entrada e saída nos seus trades sem ter aquele medo, aquele frio na barriga de saber se você está fazendo a coisa certa, entrando no momento certo. Tudo isso tem um nome e o nome é contextualização. Você precisa contextualizar o preço. Se você não faz isso, você está fazendo a análise técnica da forma errada. Bom, vamos para o nosso último trade aqui, que foi BTG. Então vamos entender aqui o que vimos em BTG para formatarmos essa nossa operação, que também nos fez tirar aí 15% de lucro nessa operação também na semana passada. Entramos nessas 3 operações juntos ao mesmo tempo e praticamente nos rendeu esse resultado também praticamente ao mesmo tempo. Então tiramos 45% de lucro juntando o êxito desses 3 trades. Então vamos retornar aqui no início dessa nossa análise, nessa dinâmica de contextualização, que é o que sempre fazemos em todas as nossas operações. Sempre que entramos numa operação, é sempre muito bem contextualizado, sabendo exatamente onde o preço está. Então aqui estamos numa tendência macro de baixa, que eventualmente aqui, se observarmos, estamos tendo fundos rompidos aqui. Esse fundo foi rompido sem muita continuação. Esse aqui, na ocasião, era o menor fundo de todos os tempos, foi rompido sem continuação, retornando naturalmente para respirar num topo descendente. E aí, continuação da tendência, aparentemente tudo normal. Temos aqui a nossa tentativa de fundo, o que
Naturalmente, precisamos entrar nos gráficos menores apenas para confirmar, mas ao que tudo indica, já temos esse fundo descendente aqui no gráfico mensal e agora a busca por um topo descendente. Aparentemente tudo normal, já estamos próximos de naturalmente já encontrarmos esse topo descendente aqui nessa região, porém agora estamos no inside bars e esse candle atual trabalhando bem na base desse inside bars, então aqui dentro pode ter algum suporte relevante para a gente aproveitar esse movimento aqui e posicionar um trade aqui para tirar um lucro aí, como foi o caso, tiramos esse lucro aí em 2 dias, então vamos entrar aqui para a gente contextualizar esse ponto. Então veja aqui, já trazendo para o ponto atual. Tivemos aqui fundos rompidos sem continuação, o que começou a formatar o ambiente necessário para a gente configurar isso daqui, confirmar isso daqui como fundo no mensal. Então, aquilo que a gente achava que já era um fundo super confirmado, ainda não precisamos aqui inverter ainda a tendência do gráfico semanal. Então, como não temos isso, temos aqui um cenário perfeito para procurarmos aí por um ponto de entrada aqui dentro. Então, é isso que nós vamos querer ver. Então, aí, mais uma vez, se você olhasse para isso aqui isoladamente, você eventualmente poderia ver que é meramente uma bandeira de baixa e você não se interessaria por esse movimento. Porém, como estamos contextualizados, sabemos exatamente aonde o preço está. E aí, com isso, vamos entrar para o gráfico diário para procurar pelo nosso setup. Então vamos lá. Aqui no gráfico diário, o que queremos ver naturalmente é o que eventualmente isso daqui vai ser aquele movimento de correção do gráfico semanal para a gente inverter aqui a tendência e dar continuação avançando para uma inversão de tendência no gráfico semanal. Então, esse movimento está com toda a cara de estar finalizando esse movimento de correção. Por quê? Veja, rompemos um fundo sem continuação, depois na tentativa de avançar novamente, seguramos num fundo duplo. Então, naturalmente, muito obviamente, a força vendedora está dando todos os sinais de perda de força, sinais de fragilidade, e aqui claramente touro já atacando, já iniciando a sua ofensiva no preço. Então é aqui nesse local que nós queremos entrar. Então basta para nós encontrarmos aqui um cenário com risco-retorno favorável para posicionarmos o nosso trade. Foi isso que nós fomos buscar no gráfico de 4 horas. Então, aqui no gráfico de 4 horas, veja que este aqui foi o primeiro ataque dos touros, dado esse sinal de fragilidade dos ursos. Então, touros entraram, ursos defenderam, gastaram um pouco mais de força aqui dentro. Então, aqui, mais uma vez, se você olhasse para isso, você veria uma bandeira de baixa e não se interessaria por esse preço. Porém, como nós estamos contextualizados, essa aqui é uma base ideal para posicionarmos a nossa posição, uma vez que o volume também denuncia o que está acontecendo para nós aqui por trás do mercado. Então, veja, muito volume acontecendo nessa região de suporte, ou seja, e o volume continuou, então touros realmente atacando o preço e aqui volume novamente indicando que ursos defenderam essa região, porém no retorno, mais uma vez, volume demonstrando que touros estão aqui e vão querer atacar de novo. Então, isso é uma base muito, muito saudável para nós posicionarmos o nosso trade. Então, veja, um stop muito, muito favorável para surfarmos um movimento aí muito mais saudável que vai tender aí a uma continuação maior que nem interessa tanto para a gente, porque não queremos ficar tanto tempo aqui nessa posição, só queremos mesmo tirar o nosso lucro, a nossa fatia rápida aqui do mercado, e foi o que aconteceu. Tiramos então um pouco mais de 15% nessa operação em menos de 2 dias. Vamos aqui agora dar play no nosso gráfico para ver como isso se desenrolou. Aí, então veja tudo como planejado, tudo saindo como planejado, como nós imaginávamos. E tá aí, mais 15% de lucro no nosso bolso, bem rápido, bem simples, numa análise muito, muito simples, sem folclore, sem pirotecnia, sem um monte de indicador nem nada. A coisa muito simples, a coisa muito tranquila, apenas contextualizando o preço, tendo uma visão clara do que está acontecendo no mercado e não meramente tecnicamente, roboticamente no gráfico. Então, é isso aí que fazemos em todas as nossas operações e eu espero que, então, essa análise aí dos bastidores desses 3 trades que nós fizemos na semana passada tenha agregado aí para você na tua capacidade de análise técnica, no teu aprendizado, de análise técnica para você melhorar aí nas suas análises também. Então, um forte abraço, até a próxima análise.
Valeu! E aí, curtiu a análise? Então conheça o Notificações Lucrativas. Lá você vai receber no seu celular notificações te guiando para entrar em trade junto comigo aqui em tempo real. E ele vai com um manual completo para você saber o passo a passo certinho de como executar cada operação da forma correta, além também de conhecer as bases do conhecimento que fundamentam todas as nossas análises aqui, para quem sabe você mesmo começar a fazer aí as suas próprias análises. A ideia é que depois de caminhar um tempo aqui fazendo trade junto com a gente, você possa ir ganhando aí a experiência, a confiança necessária para fazer os seus próprios trades aí sozinho, lucrando de forma independente. Então, o link para você conhecer as notificações lucrativas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um forte abraço, valeu!